Muito bem-vindo, eu sou Leandro Abraão. Hoje é dia de entrevista, eu te convido a ver a entrevista que eu fiz com a Fernanda Figueiredo. Ela é jornalista, carioca da Gema, também é coach e vai contar pra gente um pouquinho o que é comunicação não violenta. Bora lá que eu também quero saber, é por isso que a gente tá aqui para fazer essa entrevista. Muito obrigado por você ter aceitado esse convite. Eu queria saber de você, afinal de contas, comunicação não violenta é mimimi? É ser bonzinho? Bom, Leandro, obrigada. Eu que te agradeço também pelo convite. É um prazer estar aqui falando para a sua audiência sobre o que é a comunicação não violenta, né? Falar um pouquinho no meu mundo, o que a comunicação não violenta transformou. Então, assim, de uma forma geral, né, genérica, eu diria que a comunicação não violenta é uma metodologia, né, criada por um psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg, que fala da gente de 4 pilares para a gente se expressar com honestidade e receber com empatia. Então, seriam 4 fases que a gente passaria na nossa comunicação, utilizando a nossa linguagem com o objetivo de florescer, de começar, né, a resgatar, a florescer a nossa compaixão humana. Então, assim, criar relacionamentos, criar diálogos através de uma comunicação não violenta. Então, assim, não, de maneira alguma é mimimi, não é mimimi. Muito pelo contrário, é uma ferramenta de transformação, de gestão de conflitos, de resolução de problemas, de empatia. Então, assim, é uma maneira de você, primeiro, falar com você mesmo, né? Criar sua autoconexão e começar a expressar isso, começar a dialogar isso com o mundo do outro. Através da empatia, claro, através do olhar, através do sentimento. E aí eu já começo falando também das 4 partes, né? Dos 4 pilares no quais está sustentada a comunicação não violenta, né? Que é a... Desculpa, fala, desculpa. E pelo que eu entendi, você está se dedicando agora a um curso. Então, existe curso de comunicação não violenta. Existem cursos de comunicação não violenta, existe um instituto nos Estados Unidos, o Marshall Rosenberg ele já faleceu, mas tem um instituto nos Estados Unidos que ele representou há muito tempo, e existe uma certificação para você fazer parte desse instituto. Porém, a comunicação não violenta, ela é uma metodologia livre. Então, assim, apesar de ter uma certificação, ela é uma certificação mais longa. No Brasil, inclusive, não existe um instituto, pelo que eu sei, não existe um instituto que tenha essa certificação internacional, mas muitos já estão seguindo nesse caminho. Então, você pode fazer no Brasil alguns cursos que não vai te dar a certificação internacional, mas vai te dar o que é mais importante na comunicação não violenta, a vivência, você experimentá-la na prática, sentir a transformação dela no seu mundo. Então, assim, mais importante do que só a gente se certificar, é claro que é importante, mas mais importante do que isso é primeiro você trazer ela para a sua vida e experimentar ela, vivenciar ela. E curiosidade, esse curso é em inglês? Nos Estados Unidos, sim, mas é uma certificação que demora 3 anos. Então, assim, você tem que passar por várias fases. No Brasil, existem vários cursos, institutos que são cursos livres, não tem a certificação internacional, mas são excelentes para quem quer começar. Ou seja, eles dão o próprio certificado. Eles Exatamente. Criam o curso com base nos pilares da comunicação não violenta. Perfeito, é isso. Legal. E a pessoa que faz a certificação, ela faz... Aliás, nem sempre ela tem a certificação internacional. Mas se ela faz um curso de comunicação não violenta, você, por exemplo, você fez por quê? Você queria melhorar sua comunicação no seu trabalho, na família? Ou geralmente a pessoa atende, tipo terapia? Alguém te procura para quero melhorar a minha comunicação e tornar ela não violenta. Existe isso? Então, a comunicação não violenta ela é uma metodologia livre. Então, todos nós podemos aprendê-la. Então, assim, e podemos ensiná-la também, né? Aquilo que eu aprendo com qualidade, aquilo que eu desenvolvo uma habilidade, eu também posso ensiná-la e passar adiante. Então, como que eu descobri a comunicação não violenta? Como que ela entrou na minha vida, né? Eu já trabalho com comunicação há 15 anos. Sempre trabalhei na área de comunicação, eventos, publicidade. Nos último ano, com coaching também, coaching voltado para a comunicação, e sempre entendi a comunicação como uma maneira de resgate, de gerar
de resgate da nossa autenticidade e conseguir impactar, gerar conexões de forma autêntica. Então, no meio desse caminho, há 3 meses atrás, eu conheci a comunicação não violenta pelo livro. Eu li o livro. Ah, legal, tá aí. Você mostra pra gente? Mostra. Tudo bem, legal. Então, eu conheci pelo livro e, a partir daí, me interessei pela metodologia, me interessei pelos resultados. Para mim, é muito importante a empatia na minha vida. Então, assim, juntar empatia com comunicação, com formas de expressões autênticas, que gerem conexões, isso, assim, isso é meu mundo. Então, eu falei, olha, então é esse caminho que eu quero seguir. E aí, eu fiz um curso no Instituto de Comunicação Não Violenta Brasil, que é de Brasília, inclusive, um curso incrível. Fiz o curso introdutório e fiz o curso de gestão de conflitos, que é um curso intermediário. E a partir dali comecei a desenvolver. Aí estou indo, é um processo, né? Indo por esse caminho. Legal. Se você pudesse me dizer, para quem está vendo, poder tangibilizar, o que você acha que mudou antes e depois, desde que você começou a estudar? Se você pudesse citar uma coisa que mudou na sua vida antes e depois. Posso citar 2 coisas, Leandro? Pode, manda ver. 2 coisas. A primeira delas, eu vou falar dos 4 pilares da comunicação não violenta, mas a primeira delas, eu me peguei com um nó no sentimento, que é o segundo pilar da comunicação. O primeiro é a observação, o segundo é o sentimento, o terceiro são as necessidades e o 4º pedido. Eu vou explicar um por um, mas eu me peguei no meu mundo, na minha vida, com um nó no sentimento. Eu não consegui expressar o que eu realmente sentia. Na verdade, o que eu fazia era contar histórias sobre o meu sentimento e acabava não acionando qual era o real sentimento. Então, eram pseudos sentimentos, né, que eu construía, diagnósticos, e não o que eu realmente estava sentindo. E quando eu conheci sintomas, né? Seriam sintomas. Exatamente. Sintomas, diagnósticos, histórias que eu conto sobre o que na verdade eu estou sentindo. Então, na verdade, eu me peguei com um nó no meu sentimento. E a partir daí, eu comecei, aí a gente passa por outras transformações, né, de sintonizar também com o corpo, com o silêncio, e foi quando a comunicação não violenta me ajudou mais. Primeiro eu entendo, né, o que eu estou realmente sentindo e o que aquele sentimento diz sobre as minhas necessidades. Por exemplo, a raiva é um sentimento. E o que aquela raiva diz da necessidade que não está sendo atendida, né? Provavelmente alguma necessidade minha não está sendo atendida. E para mim era difícil entender o sentimento. Por isso a comunicação não violenta foi tão importante na minha vida. Principalmente por me fazer sentir com mais intensidade. Essa foi a primeira coisa. A segunda coisa, por construir diálogos mais empáticos, mas principalmente sem ser permissiva, respeitando também, primeiro, a minha autoempatia e o que eu quero comunicar e não o que eu não quero comunicar. Então, assim, a gente tem a tendência, o ser humano tem a tendência a comunicar aquilo que não quer. Vamos dar um exemplo, né? Assim, eu não quero que você vá embora, ao invés de eu dizer... Quando você fica, eu me sinto feliz. Então, assim, a gente tem a tendência a dizer o que não quer. Então, aprender a me comunicar. Às vezes a gente faz com os filhos. Ao invés de você dizer o que ele deveria fazer, você diz o que ele não deveria. E deixa para ele a tarefa de pensar, então, o que será que meu pai espera de mim? Eu acho que talvez isso seria algo para se pensar, inclusive, na educação de filho. Estou aqui refletindo. Que dá para fazer isso. Dá, através de perguntas também, né? Você pode formular perguntas, só que sempre de forma positiva, porque eu expresso aquilo que eu quero e não o que eu não quero, né? Quando eu expresso o que eu não quero, eu estou canalizando toda a conversa para um outro caminho. E aí é uma outra construção, né? Então esses foram os 2 aspectos mais importantes de mudança da comunicação não violenta na minha vida. O primeiro, por me fazer voltar a sentir com mais intensidade, né? Acolher o meu sentimento, né? Entender o meu sentimento, analisar o meu corpo, né? Entender a minha parte humana por trás das minhas necessidades. E esse foi o segundo aspecto, por
por começar a expressar aquilo que eu quero e não o que eu não quero. Para a gente finalizar, o que você poderia me dizer de tarefa? Ou seja, se eu quisesse praticar comunicação não violenta a partir de hoje, até o fim da próxima semana, até a próxima sexta-feira, o que eu poderia fazer para eu mudar, mesmo que pouco, o meu processo de comunicação? Se você pudesse usar alguma ferramenta, alguma dica, algum dos pilares, dos princípios da CNV, para que eu pudesse praticar de hoje para a próxima sexta-feira. Te peguei de surpresa. Ótimo, não tem problema, não tem problema. Como eu falo, como a CNV eu tenho tanta paixão por ela, é realmente transformadora, não tem problema. Então, o que eu acredito? Vamos falar dos 4 pilares. Seriam as 4 dicas que eu te daria, né? O primeiro pilar, que é a observação, que é você desenvolver a capacidade do não julgamento. De não avaliar. Observar é uma coisa, avaliar é outra. Observação é aquilo que pode ser capturado por uma câmera, né? Avaliação é a história que eu conto sobre um fato. Só que, é claro que nós somos seres humanos, né? É claro que em algum momento da nossa vida a gente vai julgar, a gente vai criticar. Só que se você tem a consciência de que é um julgamento que você está fazendo, você consegue acolher aquilo de uma forma melhor para a sua vida. Então, assim, o primeiro passo é desenvolver a observação, o não julgamento, olhar de forma empática para uma situação. E se você sentir que está julgando, que você acolha isso e tenha consciência de que é um julgamento. Tá? Essa seria a primeira dica, a observação. A segunda dica seria o segundo pilar da comunicação não violenta, que é o sentimento. A partir dessa observação, a partir daquilo que eu observo e não avalio, eu aciono os meus sentimentos. O que aquilo me faz sentir, né? E aí é sentimentos mesmo, tá, gente? É sentimento, é tristeza, é medo. Eu posso mandar depois para você, Leandro, uma lista que o próprio Marshall coloca no livro, de uma lista de sentimentos, para que a gente comece a entender quais são eles, né? Indo mais fundo. E como que eu faço isso, sabe? Respirando um pouco mais, entendendo o meu corpo, né? Se eu não consigo entender o que eu estou sentindo, onde o meu corpo está doendo, onde, sabe, ansiedade, onde que tá aquela sensação, né? Então, segunda dica, que você comece a sentir, ir mais fundo no sentimento. E a partir daquilo que eu sinto, a terceira dica, que seria o terceiro pilar, que é o porquê que eu sinto, né? Eu sinto porque todos nós temos necessidades. E as necessidades humanas, elas são universais. Então, assim, eu sinto porque alguma necessidade minha não está sendo atendida. Então, assim, qual é essa necessidade, né? Essa necessidade humana que não está sendo atendida quando eu estou com raiva, né? De repente, eu não estou atingindo a minha necessidade de reconhecimento. Então, assim, a terceira dica é essa. Entenda as necessidades. Quais são as suas necessidades? Aquilo que você quer, né? E aquilo que você quer, e por trás dela tem sempre um sentimento. Essa seria a terceira dica. E a quarta dica, indo para o quarto pilar, né, da comunicação não violenta, que seria o pedido, que é quando você se expressa, né? Pedindo aquilo que você quer, de forma... e aí agora que entra a parte mágica, né? Pelo menos para mim, empática. Quando você consegue acionar o seu sentimento, saber quais as suas necessidades não estão sendo atendidas, você começa a entender que o outro também tem isso, né? É quase que um espelhamento, é quase que deixar florescer a nossa compaixão natural de ser humano, né? Todos nós temos problemas, todos nós temos sentimentos, todos nós temos necessidades que não vão ser atendidas. E aí o quarto seria o pedido, você se expressar através da empatia, através da autoempatia, já que você desenvolveu isso por você primeiro. Então, o seu pedido, expressar aquilo que você quer para transformar a sua vida em mais maravilhosa, entendendo as suas necessidades e a do outro. E aí, muitas das vezes, esse pedido pode ser com perguntas, esse pedido... E como que a gente consegue distinguir quando é um real pedido, tá? Isso é uma dica extra, uma dica bônus. Um real pedido, você está aberto a aceitar um não.
aí sim é um pedido. Quando você não consegue receber um não, grandes chances são, ou quase 100% de ser uma exigência que você está fazendo, e não um pedido. Então, essa é uma dica para você entender se o que você está fazendo pelo outro é um pedido ou uma exigência. E o meu convite é que, pela comunicação não violenta, você faça um pedido de forma empática, acionando também a sua empatia. Fantástico. Legal. Então, já que você deu uma dica bônus, eu vou fazer uma pergunta bônus para terminar. Na sua opinião, qual é a melhor introdução à comunicação não violenta? É, por exemplo, comprar o livro do Marshall e ler de cabo a rabo? Sim, com certeza. É comprar o livro, ler o livro, é um livro fluido, que dá para. É bem didático, então tem exemplos, tem exercícios, então ler o livro é fundamental. Essa é a minha primeira dica, né? Seguir algumas pessoas, inclusive a mim, que falam muito disso nas minhas redes sociais. Vou falar muito disso no meu YouTube também. Então, a partir de agora, já que eu estou entrando nesse caminho, inclusive, provavelmente em 2019, eu também estarei dando curso sobre círculos empáticos, né? Sobre o poder da empatia e o uso da CNV como uma maneira de comunicação e de gerar conexões. Então, seguindo pessoas, o Instituto Comunicação Não Violenta Brasil foi por onde eu comecei, então vale a pena conhecer, são 4 meninas incríveis. Então, essa é a minha dica. Minha dica é ler o livro, me seguir, ver o que eu estou falando por lá, e se você não concordar, tá tudo bem também, e ver o Instituto CNV Brasil. Beleza. Então eu vou colocar na descrição aqui do vídeo embaixo o seu Instagram, o seu YouTube e o link para o vídeo. Desculpa, o link para o livro. Eu já comprei para o Kindle, ainda não li. Agora sim vai fazer muito mais sentido. Vou começar a minha leitura. Fernanda, muito obrigado. Obrigada, Leandro. É isso, gente. Então, assim, o que está vivo em você? Isso é importante da comunicação não violenta. Identifique o que está vivo dentro de você. E aí você começa a se expressar com honestidade e receber com empatia. Então, se eu pudesse resumir a nossa conversa, eu resumiria dessa maneira. Se expresse com honestidade e receba com empatia. E aí você vai estar praticando a sua comunicação não violenta. Muito obrigado pelo convite. É um prazer falar desse assunto. E a gente se vê por aí. A gente se vê. Muito obrigado. Tchau, tchau.